Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, head de conteúdo do portal Antagonista, sua companhia de segunda a sexta-feira aqui nesse canal. Às 5 da tarde com Narrativas Antagonista e logo mais às 6 da tarde ao vivo com o Papo Antagonista. O Narrativas Antagonista tem um formato diferente, geralmente apreciado pelas pessoas que gostam de treinar o espírito crítico e se aprofundar nos assuntos. Primeiro eu te trago os fatos, depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui no Antagonista. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Cada dia com um fato diferente. O fato do dia de hoje é: esquerda gourmet vai a Cuba apoiar a ditadura e tirar foto de pobre. Eu não sei se vocês estão por dentro das últimas notícias de Cuba. A situação lá está pior, assim, é o colapso total do regime socialista. Já tinha falta de tudo desde sempre, mas agora não está tendo luz. E o regime cubano está catando influencers da esquerda gourmet do mundo inteiro para levar para lá e dar apoio. Tem brasileiro lá. Eu vou te atualizar sobre tudo isso. Antes de eu te atualizar, já deixa para mim o seu like, verifica se você está inscrito no canal. Caso não esteja ainda, inscreva-se, toque o sininho para receber um montão de novidade que nós estamos trazendo para você nesse ano de 2026. Bora para o fato do dia. Fato do dia: esquerda gourmet vai a Cuba apoiar a ditadura e tirar foto de pobre. Antes de entrar nesse tema, tem um tema que me é muito caro, que é combater fake news. Combater a desinformação. Vocês sabem que eu faço esse serviço de utilidade pública quase como um sacerdócio, porque hoje em dia existem muitas montagens por aí, inclusive utilizando inteligência artificial. Muitas delas você pode achar que são verídicas, mas eu que sou uma comunicóloga, eu posso te dizer o que é verdade, o que é mentira. Essa postagem a seguir parece meme, parece que foi montada para ridicularizar a Nike, parece inteligência artificial pela falta de noção com o futebol, mas ela é verídica. É verídica essa postagem. Vamos ver. O que é Brasil no seu mais puro, na sua mais pura versão, né? O que é o Brasil com S e não o Brasil com Z? O amarelo que a gente escolheu é o Canary, que é canário, que é canarinho, que é o nosso amarelo, que é o amarelo clássico do... Esse é um dos privilégios de poder ser brasileira trabalhando na camisa do Brasil, assim, né? Tem coisa que a gente entende, que eu até brinquei antes, para explicar isso pro pessoal de lá, que é Brasa, não é Brasil. Assim, é Brasil, mas também é Brasa quando tá jogando, né? Pra gente é muito fácil de entender. Você olha e você sabe, vai Brasa, a gente sabe o que significa. Que é uma coisa que, assim, a gente escuta nos estádios, escuta na rua, e agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles. Mas aqui tem duas listras na lateral, e a ideia de usar a listra foi fazer uma referência à capoeira, né? Que as calças de capoeira, que a gente chama de abadá, né? Elas... É como a classe, né, tô falando errado. Sim, sim, a categoria. Categoria. E é uma coisa, assim, que a gente que é brasileiro, a gente sabe reconhecer. Pois é, né, gente? Quem é que não chama o Brasil de brasa? Quem é que não sabe das duas faixas da capoeira? É verídico, tá, o vídeo? É verídico. Vamos adiante aqui. Essa imagem que nós estamos vendo, a foto, ela é de inteligência artificial. Ela é mesmo, mas ela descreve algo que está ocorrendo, que o Sérgio Sá Leitão fala muito bem sobre essa história. O Jet 7 da esquerda global, incluindo o brasileiro Sarmento da flotilha da Greta e da Barbie Gaza, resolveu fazer um safari revolucionário em Cuba. Sem querer, eles produziram a melhor imagem possível do que realmente são: exploradores da miséria alheia. Bom, o governo cubano está fazendo um apelo para brasileiros que
queiram ir lá apoiar a ditadura. Não sei se você que está vendo a gente está afim. Se você quiser ir lá apoiar a ditadura, me dá um toque, que quem sabe a gente não faz uns contatos para você. Dá uma olhada aqui, Embaixada de Cuba no Brasil. O embaixador cubano no Brasil fez um chamado a reforçar a solidariedade em Cuba. Fizemos um chamado para reforçar a solidariedade com Cuba. Há uma coincidência de que defender Cuba é defender a humanidade, é defender o Brasil e é defender todos os povos do mundo, e essa imagem vem adiar. Mas, enfim, a cubana mais famosa do Brasil, quem é? A nossa vereadora Zoe Martínez, que ficou famosa quando desafiava o regime cubano, morando mesmo lá em Cuba, saía postando coisa na internet, sabe Deus como ela conseguia. Virou vereadora aqui em São Paulo e continua falando contra o regime cubano. A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela no início do ano arrastou Cuba para uma das maiores crises da história. O cenário é de colapso. Falta eletricidade, falta água e até comida. Oi? Então, de acordo com as paquitas do Fantástico, quer dizer que até o final do ano passado, Cuba era um paraíso e só entrou em colapso depois que a Venezuela foi liberta? Foi isso mesmo que eu entendi? Esse é o tipo de jornalismo que dá nojo de ver, dá vontade de vomitar. Um jornalismo com viés ideológico que não só debocha na cara de milhões de cubanos que sofrem há décadas com a ditadura comunista, dizendo que a miséria em que eles vivem, a mesma miséria que eu e minha família vivemos, é fruto da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela? Porque, veja bem, apagões em massa, fome, êxodo de jovens, repressão, escassez crônica, tudo isso simplesmente não existe, era a imaginação coletiva. Afinal, quem somos nós para acreditar em décadas de sofrimento real quando existe uma pauta ideológica pronta para explicar tudo? Isso daí não é jornalismo, é militância disfarçada de informação, é desrespeito com quem sobrevive sob regimes autoritários sem saber se estará vivo no dia seguinte. E quem valoriza a liberdade de verdade sabe, ditadura nunca foi solução e nunca será. E eu estou aqui na torcida para que o Trump estoure a porta desses ditadores e derrube a casa deles de uma vez por todas. Quero ver livre o meu povo, o meu país natal. Quero liberdade para Cuba. E aqui, ó, gente, tem essa matéria do New York Post que eu tô trazendo para vocês já traduzida. Socialistas de champanhe em Cuba fazem show e se hospedam em hotel 5 estrelas enquanto o país mergulha em um apagão nacional. É o seguinte, esse vídeo que eu vou trazer para vocês, ele está traduzido para o português em IA, em inteligência artificial. E ele mostra o quê? Cuba levou um mundo de influencer da esquerdinha gourmet mundial para lá para fazer um mega show. E usar a energia. Eu sei que depois do mega show, não sei direito explicar a causa, mas houve o mega show usando muita energia elétrica e depois acabou a energia elétrica. Vamos dar uma olhada nesses momentos dos nossos ativistas gourmet. As Cuban people, you understand the passion the same way that us Irish do. The Irish and the Cubans solidarity goes a long way back. So, hasta la victoria siempre. Show me how Cuba sin bloqueo, Cuba sin bloqueo, no. 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 E aqui, ó, postagem dessa conta que eu gosto muito, recomendo, hoje no mundo militar. Mais um dia de colapso elétrico em Cuba, com mais de 10 milhões de cubanos sem eletricidade. Mas o Partido Comunista Cubano organizou uma festa reunindo representantes da esquerda de diversas partes do mundo para demonstrar apoio ao regime. Durante a noite, os únicos locais com eletricidade eram delegacias, centros de repressão do regime e os hotéis organizando as festas de apoio ao regime cubano. Vamos dar uma olhada na festinha. E aqui, olha, mais influencers indo para Cuba para salvar a humanidade. Uma pincelada por vez. Cold Pink se chama essa influencer. Gente, olha
olha assim, isso aqui vai salvar muitas vidas. Vamos ver. I am helping to leave a gift and vision of humanidad. This is the mural for humanity, and it's going to have little boats with notes in it of love, and it will, the words will go across all the way to the bird on the other side. There'll be fishes and sea life here, and it's from a poem with artists from all over the United States. Sabe o que é essa atitude tão corajosa, tão contundente, me lembra? Algo que já faz 12 anos, mas que a internet jamais deixará morrer. Paola Oliveira pinta unhas de branco pela paz e é criticada na internet. Pois é, mesmo clima, né? Vamos adiante. Aqui, esse vídeo está viralizando na gringa. Dizem no vídeo você vai ouvindo, que eles estão dando galletitas, bolachinhas para a criança e eles estão filmando e só dá a bolacha para a criança comer se a criança dançar no filme. Não dá para saber se isso é verdade ou não, porque a imagem não mostra isso. Mas efetivamente mostra esse turismo midiático tentando transformar Cuba num grande paraíso na Terra. E agora vamos ao nosso orgulho brasileiro, Thiago Ávila, um rapaz que já pegou sarna pela humanidade. Pessoas maldosas dizem que ele não tem ambiente em casa, não gosta de responsabilidade, então ele fica procurando no mundo para onde é que eu vou agora para fugir da minha vida. Mentira, mentira. Vemos agora ele fazendo uma grande diferença em Cuba. Pois é, tá ele aí apoiando a ditadura cubana. Enquanto isso, vamos novamente a um vídeo dessa conta Hoje no Mundo Militar. É um cubano que saiu mostrando o colapso completo do socialismo em Cuba. 10 milhões de pessoas sem energia, gente. 10 milhões. Não é de hoje esse problema, tá? Não é de hoje. Mas agora chegou assim, estado de calamidade. Que luego vaya. Quem corre vaya. E aqui, isso está correndo pela gringa, pelos Estados Unidos. O pessoal mostrando que, enquanto o povo cubano está lá na falta de luz, os influencers da esquerda gourmet que foram para Cuba estão em hotéis de luxo e nos hotéis onde eles ficam tem energia elétrica. Policlínico apagado.
Aqui, ó, mais um giro por Cuba. Enquanto o hotel mais caro, mais legal, em que o governo, em que a ditadura recebe a esquerdinha gourmet do mundo, está tendo tudo do bom e do melhor, não falta nada. O resto da ilha não tem eletricidade. Policía hay luz. Y curiosamente en el hotel donde están los comunistas y hijos de puta, también hay luz, que es el que está allá. Van a ver ahora. ¿Vieron? O sea, no se preocupen que el coleta está protegido. Esa es la estación de policía. Y ese es el hotel. El Gran Bristol. Alumbradito. Vamos a verlo de cerca ahora. E aqui, olha, arrematando com a Zoe Martínez. Essa é a maravilha chamada Cuba. Dias no escuro, como se nesse país a tragédia tivesse espaço para piorar. Não tem comida, não tem trabalho, não tem economia. O que sobra em abundância é miséria e um regime autoritário. E ainda tem gente que trata isso como modelo, tá? Principalmente aqui no Brasil, a esquerda. Está aí a vitrine perfeita do fracasso vendido como ideologia. De verdade, eu torço e rezo muito, de verdade, para que assim como na Venezuela e como está acontecendo no Irã, o povo cubano, meu povo, minha gente, seja liberto o quanto antes. Estamos falando de vidas humanas, pessoas que não vivem mais, apenas sobrevivem. Eu sei o que é isso, e não desejo nem pro meu pior inimigo. Quer dizer, pro Lula, pra Janja e toda a sua turma que tanto idealizam o comunismo, para esse é seu desejo. Ah, desejo sim. E agora eu te pergunto, o que é que você acha disso tudo? Muita calma aqui antes de você achar e antes de eu achar, bora para as narrativas. O embargo estadunidense sobre Cuba sempre foi cruel. É a lógica do colonizador que é contra a autodeterminação dos povos. Mas agora que o fascista Donald Trump virou presidente da República e está querendo interferir indevidamente em todos os países da região, isso se tornou uma coisa desumana. E é preciso que os defensores de direitos humanos em todo o mundo se unam a favor do povo cubano, que está sendo dizimado por Donald Trump. Não é mais apenas um bloqueio econômico, é um bloqueio humanitário que impede o cubano de viver em plenitude com o regime que ele escolheu. Nós precisamos nos manifestar por Cuba, em defesa de Cuba. Defender Cuba é defender a humanidade. Nós, patriotas, sempre avisamos que essa Greta era a maior farsa que já foi criada no mundo. E agora ela se uniu com o sarnentinho brasileiro. E estão lá espalhando sarna em Cuba, porque assim, em Cuba não falta mais desgraça, né? Depois que bota o socialismo no lugar, só atrai desgraça. E uma das maiores desgraças é essa esquerdalha brasileira, além do mais o rapaz da sarna. Para que vai levar uma pessoa com sarna para Cuba? Não faltava mais nada. Estão lá os petistas, tudo aprendiz de ditador, defendendo a ditadura, vivendo no luxo e no conforto e tirando foto de pobre que nem se fosse zoológico. Caiu a máscara da esquerdalha e vai cair a ditadura cubana também. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que seria muito interessante saber como é que são financiadas as viagens dessa esquerda gourmet que estranhamente defende, num país que não é o deles, um governo opressor que o povo é contra. Onde quer que essa gente vá no planeta,
Eles defendem um governo que a própria população não apoia. Eles defendem as ditaduras mais sanguinárias. E agora, o que eles estão fazendo é absolutamente desumano. E assim, algo que se fosse levar a sério, fere os princípios da esquerda. A esquerda gourmet, na verdade, é algo que parece feito para desacreditar e esculhambar a esquerda mundialmente. Agora a gente tem esses influencers todos, não sei se você está acompanhando, eles estão lá em Cuba, eles estão lá mostrando o dia a dia de Cuba, como é que o povo isso, o povo aquilo. O que eles não estão mostrando? Eles não estão mostrando que eles estão ficando na zona que os burocratas do governo colocam eles, e que é uma zona que tem tudo. Tem 10 milhões de pessoas sem energia elétrica. O ditador de Cuba já está dizendo faz um tempo, eles estão agora falando que foi depois que o Trump foi lá para a Venezuela, mas não, antes ele já estava com esse problema. E o ditador de Cuba falando que ele só precisava de mais uns meses, para ajeitar o negócio da energia elétrica. Agora ficou uma coisa que é apagão em tudo. Só que o governo, que é uma ditadura, ele escolhe onde vai ter o apagão e onde não vai. Então tem só um pouquinho de luz. A gente teve aí entidades de direitos humanos denunciando corte de energia em hospital, mas não faltou nas delegacias, que são do regime ditatorial, não faltou nos centros do governo de vigilância e perseguição dos cidadãos pelo Partido Comunista e, sobretudo, não faltou nem nas instalações de luxo desses influencers da esquerda gourmet e nem nas festas que eles estão promovendo. Eu não sei que tipo de deturpação da mente esses influencers sofrem, se eles realmente acreditam que eles estão fazendo isso e defendendo o povo. É difícil compreender, porque assim, fica muito na cara que a presença deles ali em Cuba é um deboche com o povo cubano. Eles estão indo lá apoiar um regime que violou todo tipo de regra humanitária que existe, que não respeita os direitos do próprio povo. Um regime que não tem o apoio do povo cubano há muito tempo, que transformou um lugar que podia ser próspero, que tem uma cultura riquíssima, que tem pessoas inteligentes, uma falência total, num desespero total, que não tem luz, comida racionada. Eu não entendo como essas pessoas não percebem a tal da dissonância cognitiva, que é o quê? Pregarem uma coisa e fazerem outra. Eles pregam como se fosse o Che Guevara e estão vivendo como um Rockefeller no meio de Cuba. Como é que essa gente dorme fazendo uma festa técnica, não sei o que lá, utilizando a energia que era para ir para o hospital e não foi? E eles dormem, e eles estão bem, e eles estão sinalizando virtude nas redes sociais. Enfim, eu não sei como classificar essas pessoas. O que eu sei te dizer é o seguinte: para as pessoas sérias, isso já perdeu completamente o respeito. Isso não é mais política. O que essa esquerdinha gourmet, apoiadora de ditaduras, tem feito, para mim, deixa de ser caso de política e passa a ser um caso muito interessante para a psiquiatria estudar. Bom, pessoal, é isso. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Não esquece de deixar aqui o seu like, de se inscrever no nosso canal. Toca o sininho para receber todas as atualizações, porque vai vir muita coisa interessante aí nesse ano de 2026. Vou ficando por aqui no Narrativas. Te vejo daqui a pouquinho ao vivo no Papo Antagonista, que começa às 6 da tarde. Até lá!